Viva! Boa tarde, Angola e o mundo. Mais uma vez em direito para um tema muito interessante. Vamos falar com os nossos irmãos, não é? Sobre os filhos rebeldes na família. Para isso, temos o nosso querido convidado, nosso pastor Feijó, não é? Pastor Feijó que já é residente. Seja bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus. Graças a Deus. Para nós é sempre uma graça, é sempre um prazer poder estar aqui nesta casa de conversa e uma conversa divina sobre família com uma grande ilustre convidada, uma mulher sábia que tem edificado muitas casas. Obrigada. Ali onde vocês se encontram. Deus Amém. abençoe. Amém. Vamos ver uma passagem da Bíblia, não é? Com o nosso querido pastor, nosso convidado. Deixa eu ver uma palavra no livro do Provérbio, capítulo. Graças a Deus. O texto de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos, para podermos compartilhar um tema muito pertinente que muitas famílias têm vivenciado sobre como lidar com os filhos rebeldes. Pai, o teu servo está aqui para podermos ajudar a entender essa problemática em nossas famílias angolanas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, nós vamos a falar sobre os filhos rebeldes na família, sobre como lidar com os filhos rebeldes, porque nós sabemos que em muitas fases, não é, da vida, os pais deparam com esta situação de terem filho rebelde na família. Mas, em todo caso, a Bíblia nos ensina a ser misericordioso, não é? E principalmente com nossos filhos, não é? Porque são pessoas que nós geramos. Então, é importante nós entender como podemos lidar com essa situação na família. Por isso é que eu tenho aqui um pastor, não é? Como disse, pastor Feijó. O pastor Feijó tem um centro de reabilitação, uma casa de reabilitação, que muitas pessoas que tiveram esse problema, ele conseguiu superar. Então, eu acho que é uma pessoa indicada para poder, como pastor e como alguém que tem essa ligação com pessoas que têm esse problema, podemos informar como é que ele tem lidado com essas pessoas que têm essa problemática de rebeldia. Pastor Feijó, como disse, é um prazer vê-lo sempre aqui do meu lado para poder compartilhar vários temas. Então, eu gostava do pastor primeiro podia me dizer, afinal, o que é rebeldia? É uma palavra que parece ser bonita, mas é uma ação feia, né? Ser Muito rebelde feia. é uma ação muito feia. Então eu pergunto ao pastor, o que é rebeldia, afinal? Olha só, falar da rebeldia é trazer à memória de todo ser humano o caso que ocorreu há milhares de anos, desde os primórdios da humanidade, desde o princípio da criação, no Gênesis, na história do primeiro casal. Eu não vou tocar no caso dos pais, no caso de Adão e Eva, porque o foco hoje são os filhos. Eu quero falar sobre o comportamento rebelde, né, dos filhos dentro da relação. Então eu quero trazer a memória do comportamento de Caim, não é? Dentro da relação entre Adão, Eva e Caim e Abel. A rebeldia com que Caim teve, não só para com os seus pais humanos, que eram Adão e Eva, mas também para com o Criador, que é Deus. E essa rebeldia fez com que nascesse sentimentos dentro dele e atuou de má fé para com o seu irmão. Uma história bíblica que parte das pessoas conheçam, mas é para mostrar que este ato de rebelião entre os pais e os filhos já vem desde o Gênesis, desde o passado. Então esse é um modo introdutório para mostrar o comportamento inadequado de Caim matando o seu irmão, para mostrar o fruto da rebelião, como consequência e como desestrutura as famílias. Amém. Mas em todo caso, a rebeldia consiste, afinal, quando um filho faz alguma coisa que não tem a ver com os princípios dos pais, ou quando um filho desobedece os pais, pastor? Olha só, é o seguinte, toda a família tem um princípio de conduta que rege o modo de vida daquela determinada família. Toda a família há um padrão de conduta que caracteriza aquela família, seja a família do Senhor Antônio, do Senhor João, seja qual for. Há um princípio que estabelece modos de conduta, modos de boa convivência naquela família.
E esses princípios normalmente é passado pelos pais. O pai como chefe de família e a mãe sustentando, solidificando os princípios que são transmitidos nos filhos. Porque esses princípios vão nortear, enquanto em vida, toda a vida dos filhos. Mas, pastor, desculpa, mas quando o pastor disse que a rebeldia tem a ver com os princípios que os pais passam para os filhos? Eu estou a me referir o quê? Há um princípio de conduta moral boa que os pais passam. A rebeldia parte do princípio da contrariedade do filho em tentar contrapor aqueles princípios que norteiam a família, que são bons dos pais. Nós nos deparamos com muitas situações que os pais são pessoas de boa reputação, são pessoas do bem, mas os filhos desenvolvem mau caráter e esse mau caráter que até chegam a ser rebeldia. Então é aí eu não queria chegar. Será que a rebeldia é só quando os filhos, nesse caso, não conseguem cumprir com aquilo que os pais fazem, ou alguns filhos também cumprem tudo aquilo que o pai faz, mas dentro dele tem uma rebeldia que ele mostra num sítio? Porque às vezes os pais não dão conta que os filhos são rebeldes. Eu já me deparei com casos de pessoas que vieram ter comigo no meu consultório que explicaram-me que o pai não sabe. O pai vê que o filho faz tudo certinho, o filho é um filho obediente, mas ele tem um outro sítio, passamos como tipo na escola, não é? Na vigiança e não só, onde ele mostra essa rebeldia, essa falta de educação. Então eu gostava de saber no pastor, como é que se entende esse tipo de comportamento? Olha só, há um grande escritor, até no caso um escritor brasileiro, psicólogo e ao mesmo tempo também sociólogo. Ele, num dos seus livros sobre a psicologia do desenvolvimento do comportamento humano, ele fala que todo ser humano, né, segundo a sua tese, ele defende que todo ser humano tem regiões profundas de solidão. Na verdade, essas regiões profundas de solidão é o quê? É regiões em que ele esconde segredos da sua alma, segredos pessoais. E muitas das vezes nós convivemos com essa pessoa, mas ele não demonstra aquilo que ele tem no seu interior. E pode haver situações, por exemplo, de pais que os filhos em sua presença demonstram um comportamento positivo, mas quando vão para a escola, por exemplo, há aquelas situações de filhas, não é? Dentro de casa vestem-se decentemente, mas quando vão para a escola já tem na mochila uma saia curtinha, já tem na mochila um topless para fazerem, fora mostrar. E o pai, quando alguém lhe vem falar que, olha, a tua filha fez isso ou tem feito isso, quer dizer, a mãe é capaz de desmaiar, o pai é capaz de não acreditar e ir contra essa pessoa que lhe está fazendo essa informação, vai dizer que é calúnia contra o meu filho. Quando na verdade é uma rebelião, embora que não ativa, mas passiva, porque ele esconde. A rebelião ativa é aquela que já é mostrada de antemão. No pai, na mãe, na avó. Nos membros da família. Sim, aquele filho que já não tem medo de ninguém. Não tem medo do pai, não tem medo da mãe, não tem medo do avô, não tem medo do tio. Quer dizer, normalmente as pessoas que são rebeldes desse nível são pessoas que consumem, digamos, drogas, né? As pessoas que consumem droga têm uma força de serem rebeldes, que já não medem esforço se é quem. Eu não chegaria até ali, por quê? Porque a droga é definida como toda aquela substância que altera o estado de emoção do ser humano. Então, não vou por aí. A rebeldia, ela não é equiparada ao efeito da droga, porque a droga já altera. Não, eu disse assim. A rebelião é a pessoa mesmo, no seu estado de consciência, sem o efeito de alguma droga, ele decide que não quer fazer o que lhe foi orientado de forma positiva, de forma correta. Ele de antemão está desviado, tem um desvio de conduta daquilo que é certo, ele está a se desviar, mas conscientemente. Sabendo o que está a fazer. Isso causa um distúrbio. O que é essa compreensão? Já alguém que usa droga, não é? Mesmo os pais não consentirem, não é um rebelde, simplesmente é alguém que foi desviado dos princípios. Porque a questão do drogado
a questão do drogado, após passar por um processo de aconselhamento, desintoxicação, etc., ele, porque nem todo drogado é automaticamente um rebelde. Nem todo drogado é automaticamente uma pessoa que é um rebelde compulsivo. Existem pais, pastor, existem pais que o facto do filho ser tosco e independente, ele considera como rebeldia, porque é um princípio que ele próprio não aceita na sua família. Em suma, o uso de substâncias não aprovada pela família e também pelos pais e pelo ser humano torna-se uma rebeldia, ferindo os princípios dos pais e da família mesmo só. Porque existem filhos que são drogueiros e a família acha aquilo como nada. Ah, não, ele quer, tá bom. Mas ele é uma criança bem comportada. Tudo que o pai manda fazer, ele faz. Ele estuda. Tem drogueiros que estudam e muito bem estudados. Sim, mas são pessoas que estão fora do princípio dos pais. Agora, tem uma outra questão. Existe, como o pastor disse bem, existem aqueles filhos que nos pais não mostram o seu comportamento. E abrimos aqui um parente. Existem filhos também que fazem sentir no pai que não pode ter uma outra relação. E quando o pai arranja uma relação, ele torna-se uma criança rebelde. Porque são muitos casos que nós atendemos de mulheres que vivem com enteados em casa. E os enteados faltam-lhe com respeito. Na presença do pai, o enteado trata bem da madrasta, obedece como a madrasta fala. E vice-versa, também assim como padrastos também sofrem isso. Mas quando o pai ou a madrasta ou a mãe não está, eles maltratam o parceiro do pai. Como é que se aceita esse tipo de comportamento? Olha só, esse comportamento é completamente inadequado. Por quê? Porque é o seguinte, como filho, é preciso perceber o seguinte. Muitas das vezes nós, colocando na posição de filho, muitas das vezes nós não temos consciência do que causou a separação dos pais. Talvez sejam N motivos que faz com que os pais, por alguma razão, se separem. E nesta separação faz com que, após um tempo, eles recebem um outro parceiro, acabam se juntando por um outro alguém. O facto do meu pai ou da minha mãe se juntar com uma outra pessoa, eu não posso carregar toda a minha fúria de rebelião contra essa pessoa que a minha mãe ou com o meu pai decidiu se juntar. Eu não posso estragar, eu não posso me comportar de uma forma rebelde com essa pessoa, porque eu não sei quais eram os motivos que fez com que os meus pais se separassem. Porque muitas das vezes é tipo assim, há filhos que vão contra o padrasto ou vão contra a madrasta. Porque não aceitam a separação dos pais. Mas muitas das vezes os pais separaram-se passivamente, separaram-se amigavelmente, tiveram aquela separação amigável porque deram conta que não dava mais para continuar. E enquanto eles estiveram em casa, os filhos assistiram muitas das vezes brigas que não era algo normal, que não é aceitável, e eles próprios pais decidiram, pronto, tendo em conta que não está a dar certo, não vamos insistir, então o melhor é nos separar, mas de forma passiva. Quando essa separação ocorre, lógico que um dos dois vai manter, vai arranjar. Agora, aquele que ficar com os filhos decidem, vamos ficar com a mãe ou vamos ficar com o pai. Então pronto, se decidimos ficar com a mãe, devemos aceitar que a nossa mãe já está separada do nosso pai, não é? E decidiu arranjar um outro alguém para ser parceiro, para dar continuidade à vida. Agora, os filhos não podem manifestar essa rebeldia a ponto de infernizarem a vida desse padrasto ou dessa madrasta. Por que não podem dar não podem infernizar a vida do padrasto ou da madrasta? Porque o pai ou a mãe decidiu ser feliz com aquela pessoa. Agora, uma vez que o filho torna-se rebelde com a madrasta ou com o padrasto, o parceiro tem o direito de negar essa vivência com os filhos, porque existem casos de mulheres que depois acabam mesmo rejeitando os filhos do marido por causa da falta de respeitos. A mesma coisa acontece também com homens, acabam rejeitando mesmo a vivência dos filhos da mulher, porque os filhos da mulher não têm respeito, mexem nas coisas do padrasto, respondem ao padrasto, falam sem maneira com o padrasto e etc. Então, nessa questão, a mulher ou o homem que está passando essa situação deve aceitar a retirada dos filhos com ele, ou em casa,
Ou devo insistir que não, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu devo continuar com meus filhos, vamos ter que suportar, porque o pai não desiste dos filhos. Há um problema aí que dizem que os pais não devem desistir dos filhos. Mas agora eu pergunto, os pais não devem desistir dos filhos rebeldes, que está a estragar a relação do pai ou da mãe? É o seguinte, filho é filho e pai é pai. Nós não vamos ter um pai vivo e dizer assim, ele deixou de ser meu pai, eu fui gerado por ele. E também não vamos ter aquela situação de dizer assim, ele deixou de ser meu filho. Há pessoas que dizem assim, vamos dizer assim, eu te deserdo, eu te tiro aquele direito de ser, a paternidade de ser meu filho. Mas isso aqui é verbal só, é verbalmente, ele está a falar na fúria, na ira, mas genealogicamente, ali o sangue dele está naquela semente, naquela pessoa, está ali. Agora, o pai não pode desistir do seu filho, nem tampouco o filho desistir do seu pai. Por quê? A desistência de um filho dos seus pais faz com que os filhos vão para a rua. É isso que causa com que muitos filhos, muitos rapazes, você encontra rapazes nas ruas, na vida da delinquência, das drogas, etc., morando lá embaixo de prédio. E quando você vai se deparar com ele, vai conversar com ele, a primeira tendência é julgar que essa pessoa é órfã de pai e mãe. A primeira pensamento é que não. Se esse rapaz está aqui ou se essa menina está aqui, se calhar é órfão de pai e mãe, seus pais morreram e por essa razão talvez a família não quis assumir e eles vieram morar na rua. Mas quando você vai no profundo de uma conversa com essa pessoa, você vai descobrir que não. É uma questão de rebelião. É uma questão de rebelião. Talvez por alguma situação que ocorreu dentro de casa, esse tipo de atitude de rebelião, ou até mesmo conflito entre, que a pastora acabou dizendo, de pais que acabam não aceitando os filhos porque não obedecem, não são filhos exemplares da esposa, do parceiro, e então isso faz com que há uma rebelião, há um conflito dentro de casa, e há aqueles padrastos que dizem assim, ou eu ou os teus filhos. Eu não quero os teus filhos aqui na minha casa. Isso faz com que o filho se sente rejeitado e na casa de um tio ele não vai porque os pais ainda estão vivos. Porque. Então, nesse caso, pastor, acabam indo nas ruas. Quer dizer que quando se tem um filho rebelde, o certo, tanto com a madrasta como com o padrasto, o certo é mesmo primar pela educação desse filho. Ou eu reeducar da melhor maneira possível, na vez de mandar o menino ir para a casa de uma outra pessoa, nesse caso. O diálogo é sempre o caminho mais viável. O diálogo sempre foi o caminho mais viável. Há um escritor que apontou, não é, uma filosofia popular de um escritor anônimo que ele diz assim, com o diálogo se começa-se uma civilização, com o diálogo começa uma guerra e com o diálogo termina também uma guerra num acordo de paz em conversas. Então, o diálogo é a base de tudo, uma conversa é a base de tudo. É bom sempre que não partir para a violência, também não partir para a rejeição imediata, expulsar o membro da família, não. É preciso compreender, é preciso procurar compreender esta pessoa rebelde. Por quê? No caso de um filho ou de uma filha, se o teu filho, por exemplo, vamos imaginar, né, no caso é o pai progenitor, o teu filho tornou-se rebelde. Você que é pai, procura uma causa do porquê que o teu filho ficou rebelde. Muito antes de você dizer, não te quero aqui na minha casa, sai fora da minha casa. Antes de você chutá-lo, dizer que sai fora da minha casa. Você procura refletir porque você é o pai. Você é o pai, você é a mãe, alguma semente hereditária ele herdou de ti. E como o pai tem o direito de lutar para o bem-estar para salvaguardar a família. O pai é aquele que luta para salvaguardar a família. Mas agora temos visto pais que entregam os filhos na prima, na tia, na irmã, porque não está a conseguir a ter uma harmonia com esse filho, porque o filho está teimoso e etc. Mas diante dessas situações, como pastor, em Angola, os pais estão preparados para poderem tratar um filho rebelde. Como o pastor viu, sei que o pastor tem um centro, né, de reabilitação, uma casa onde recebeu muitos meninos e, naturalmente, com essas patologias. Eu não sei se o pastor, como pastor,
vê em Angola os pais preparados para poderem lidar com a rebeldia dos filhos? Há uma questão primeiro que a pastora colocou, antes mesmo desta, dizia assim, se é normal com que os pais, isso faria com que os pais enviassem os filhos rebeldes para a casa dos primos, para a casa dos terceiros. Isso me levaria à seguinte questão, levaria ao seguinte pensamento, à seguinte sabedoria. A areia da praia, a areia do mar e a areia do campo, do cultivo, das terras aráveis para cultivo, toda ela se chama areia. É areia da praia, aqui é areia. Mas se você tirar uma planta da zona de cultivo e levar junto da areia da praia e meter ali aquela semente, lógico que ela vai morrer. Você vai dar conta que se sobreviver vai ficar um tempo de 2 dias, 3 dias, mas como a seiva dela, o caule dele não vai atingir a profundeza, porque não é a sua natureza, não foi gerada para que ela vai morrer. Quer dizer que o pai, o tio, o cunhado, o pai do fulano, não é areia própria. Não é areia Não é areia própria. Aí nós pensamos que não, vou mandar para minha irmã. Ela é jurista, entende bem de lei, de educação, então vai lhe cuidar. Se você que é o próprio pai, se você que lhe gerou, estás a lhe rejeitar, e achas que a outra areia da praia é que vai lhe suportar, não vai dar certo. Mas pastor, me disse uma coisa, eu perguntei bem, o pastor já me respondeu tudo. Quer dizer que os pais angolanos devem estar preparados para poder rever quando um filho estiver nessa condição de rebelde. Agora, há uma situação que é muito notório e muitas vezes em nossas sociedades, que existem casos que nós queremos confrontar com oração. Uma vez que o filho tem mau comportamento, se calhar foi possuído, então vamos levar ao pastor, e como pastor sei que tem uma resposta boa para isso, se calhar vamos levar ao pastor e o pastor vai fazer uma boa oração e vai ficar bom. Mas também sabemos que existem situações que é falta de educação, porque às vezes o próprio pai não educou, porque dá comida num filho, dá roupa, não é, dá um abrigo, não é educação. Também tem aquelas educações que nós dizemos de éticas, né? Se a pessoa não foi educada também para ter boas maneiras e etc. Infelizmente não tem como não é ser uma pessoa educada e não desenvolver rápido a rebeldia. Embora já dissemos aqui que algumas pessoas desenvolvem a rebeldia, não é por falta mesmo, não é por falta mesmo de educação, mas é por ele mesmo criar um caráter ou desenvolver um caráter que lhe permita ser uma criança ou um jovem rebelde. Agora, pastor, no caso que eu aqui aferi de pessoas, não é, que têm esse comportamento, como é que fizemos? Olha só, há uma disciplina que outrora era muito importante para quem pudesse fazer o ensino de base. Mesmo desde a primária, o ensino de base era muito, muito importante. Mas hoje em dia parece que as escolas, nós, por exemplo, aqui em Angola, já não se dá muito foco nesta disciplina. É a disciplina da educação moral e cívica. Quer dizer que a partir daquela disciplina, essa disciplina da educação moral e cívica, ela nasce de casa. O princípio do civismo, o princípio da moral, o princípio da boa conduta, ela parte já da ética, ela parte de casa e é desenvolvida na escola e na sociedade. Na sociedade onde nós executamos e na escola desenvolvemos esses princípios. Quando o pai não deu esses princípios no filho, não é? Então ele espera qualquer altura ter um filho rebelde. E quando isso vier a acontecer, é motivo de oração ou motivo de rever a educação? Olha, é o seguinte, existem aquelas questões, existem aquelas pessoas que por falta de instrução bíblica, instrução teológica, instrução religiosa, por falta dessa instrução julgam tudo é demônio. Tudo, o filho está rebelde, isso é demônio, tem que levar no pastor e o pastor para impor as mãos sobre a criança e ele manifestar. Uma questão da educação não se tira com a expulsação de demônios. Se tira mesmo com aquilo que é a forma de lidar. Filho, senta aqui. Sim. Vamos conversar. Por que você tem feito esse teu comportamento? Por que está-se a passar? O que está-se a passar contigo?
Por que você não tem respondido? Ou por que você não tem feito isso ou aquilo? O que está na base? Seja sincero comigo, vamos conversar de pai para filho ou de amigo, não sei o quê, vamos conversar. Uma conversa, só que depois da conversa você vai o quê? Vai ouvir o quê? O rapaz vai manifestar, vai se abrir, vai dizer aquilo que ele nunca te disse. Ele vai te dizer, olha, eu estou a me comportar assim porque não gosto do tio fulano que está com a mamã. Mas ele só conseguiu falar porque você decidiu abrir-se numa conversa com ele. O pastor falou algo muito sério. Existe um menino que numa outra altura, né? Há um tempo atrás falei com ele e ele ficou com a avó, mas os pais se separaram e ele foi viver com a avó. E de repente a avó começou a passar necessidades. E havia necessidade dele voltar a viver com o pai ou com a mãe. E ele não queria viver nem com o pai, nem com a mãe. E eu procurei saber, filho, vem, por que tu não queres viver com os teus pais? Primeiro eu disse, eu não quero viver com meu pai, porque meu pai bebe muito. Depois eu disse, então para a tua mãe que já tem um marido, não gosto de padrasto. É complicado. Quer dizer que essa criança viu a relação dos pais a ser interrompida, mas sem uma explicação. Porque se ele tivesse uma explicação corretamente dos pais, correto, eu acho que ele não devia mostrar essa indisposição de viver com o pai ou com a mãe. Ele devia saber com quem fica, uma vez que o pai se direcionou nas bebidas. Mas ele, por não saber muito bem porque que eles estão separados, simplesmente ele se decidiu em viver com o avô. E quando ele passou a viver com o avô, passou a ser um menino, digamos, mal educado. Porque ele não tinha mais educação, ele fazia o que bem queria, o que bem lhe apetecia, começou a passar a ter sinais no corpo, que tinha aquelas de ser picado às vezes, os amigos. Entrou em grupos de vandalismo. Sim. E depois a avó dele, quando veio ter comigo, a intenção da avó era que o menino passasse num processo de libertação. Quando eu fui ao fundo, ao conversar com o menino, que é aquilo que o pastor disse, às vezes quando chamamos essa pessoa, acabamos entendendo, não é, que essa pessoa precisava de uma orientação e não de um processo de oração. Então é muito importante os pastores, não é? Que existe caso de pessoas que vêm até nós para serem tratados. Não é uma questão de oração, mas é uma questão de uma informação que está em falta dessa pessoa. Em falta, é verdade. E eu notei naquele menino, por isso é que eu perguntei no pastor, será que é normal todas as pessoas que vêm até nós para poder ser consultado, essas três serem primeiramente submetidas a um processo de libertação, ou primeiro a um processo de conversa. Uma conversa, uma terapia, ser ouvido profundamente para podermos analisar se realmente o assunto dele é oração ou o assunto dele é uma abordagem de várias sessões de conselho. Por isso é que nós, como pastores, acabamos muitas vezes ter muitos papéis, às vezes de psicólogo, às vezes de professor, temos que estar aí a ensinar e muitos outros papéis. Então eu perguntei no pastor e o pastor me respondeu bem. Existem crianças que é por falta de educação que ficam rebeldes. Então os pais, quando dão conta que os filhos tornaram-se rebeldes, devem fazer primeiramente a pergunta: por que meu filho se tornou rebelde? Para quê? Para saber ajudar o filho. Porque às vezes não é só criança. Mesmo às vezes um jovem de 20 anos, 22 anos, 25 anos, arranja uma mulher agora, de repente não quer essa mulher, arranja uma mulher agora, de repente não quer essa mulher. E depois quando o pai vem chamar a atenção, ele não vê também qual foi a conduta dele. E aonde que ele se inspirou. Porque também estamos a ver esse caso. De pais que tiveram 4, 5 mulheres, e quando o filho começa a ter essa atitude, ele já esqueceu o passado. E ele, depois de sair daquele passado, não conversou com o filho. Eu tive uma vida assim, e você quando tiver que ir nessa vida de relação, não pode ir por esse caminho. Não ensinou o filho. O filho simplesmente viu essa vivência do pai, chegou uma altura que ele também devia ter a sua parceira e começou a se rebeliar com todo mundo. Nunca ficou com a moça, ele engravida e depois não quer assumir. Porque ele entendeu que a vida é assim. Então o pastor falou muito bem. Isso a pastora Nela apontou um aspecto de que da rebeldia dos filhos, mas a rebeldia hereditária. Quer dizer que é o facto de que o filho torna-se rebelde em detrimento já de uma raiz genealógica do comportamento do pai no passado. Talvez por alguma razão, hoje o pai já não é o que era antes, mas só que eu por exemplo recentemente estive a aconselhar um jovem que era muito namoradeiro,
estava sempre metida em travessura, a fazer as meninas chorarem aí no bairro. E pronto, fui lá conversar com ele e, a pedido de uma menina que, pelo visto, o rapaz roubou-lhe o coração. E fui lá falar com o rapaz para poder chamá-lo e resgatá-lo. E o rapaz disse assim, eu perguntei por que você vive namorando, trocando, hoje estás com aquela, depois estás com aquela. Por que você vive? Você não sabe que você está a brincar com os sentimentos dessas meninas? E ele disse, senhor pastor, é que eu sou assim porque o meu pai sempre foi assim. O meu pai, além de estar com a minha mãe, nesse momento meu pai não está com a minha mãe, mas a minha mãe não é a única. Tem mais de 3 ou 4 mulheres que o meu pai mantém relações com muitas mulheres. E então eu sinto que eu puxei aquela genica masculina de querer ser namoradeiro igual ao meu pai. Quer dizer, ele está a me defender, que ele comporta-se assim, ele é assim porque sente que herdou uma vez que ele não se converteu. Do pai dele. Uma vez que ele não se converteu, pastor. Não, no caso estou a falar de alguém não convertido, normalmente, né? Porque a conversão traz forma. Normalmente as pessoas que não têm Deus, que não são cristãos, os filhos têm a particularidade de seguirem certos comportamentos maus, não é? Porque todos não são cristãos, claro, e acham normal porque não têm a palavra de Deus. Mas existe aquele caso de pessoas também que se converteram e no outro hora também tiveram grandes atitudes negativas. E também são casos que nós tratamos muito. De um senhor que tinha filhos e de repente ele também teve uma vida muito namoradeiro. E depois o que ele sai não é menino, nem rapaz, é menina. Uma menina. A menina também ficou assim tipo ele, no passado. Yeah. E de repente ele começa a ver que não, a minha filha é rebelde, a minha filha é rebelde, a minha filha não sei o quê. Ele esqueceu-se. O passado dele também era esse. Então, às vezes, quando nós viemos para Jesus, nós temos que, muitas vezes, orar mesmo, como a Bíblia fala, que nós somos nova criatura, orar mesmo, que todas as coisas velhas, que todos os pecados passados, que todas as más atitudes, que todas as más ações, Deus mesmo nos perdoa e que nos livra. Porque quem está em Cristo é nova criatura. É uma nova criatura. Já não há nenhuma condenação. Desde o momento que você aceita Jesus, não é? Isso decide a entregar a tua vida a Deus. Então, o passado não pode atingir a ti nem aos teus filhos. Mas quando você não é de Jesus, não é? É muito complicado. Nós costumamos falar, fica algo hereditário. Fica algo hereditário. Há nas Sagradas Escrituras uma passagem que fala disso, mas pode continuar. E muitas vezes o pai já saiu desse problema há muito tempo, sem saber que esse problema atingiu nos teus filhos. E os teus filhos depois da manhã também começam a ser filhos rebeldes, você fica sem saber como. Se você não é cristão, há uma necessidade de você, não é, conversar com teus filhos, explicar que não foi boa experiência, porque todo mundo que era um dia rebelde não passaram boa experiência. Porque existem pessoas que foram rebeldes em casa, foram mesmo chotados, não vamos falar que tirados de casa, foram mesmo chotados. Existe pai que chota. Filho não quer obedecer, ele chota. Existem pessoas que foram rebeldes, o pai deu muita surra. Existem pessoas que foram rebeldes, o pai parou de pagar a escola. Existem pessoas que foram rebeldes, tiveram filhos com vários parceiros. E assim também como homem, com várias parceiras. Então são exemplos que os pais devem conversar com os filhos. Olha, você se for rebelde, vai responder muita coisa. Mesmo na vigiança, a rebelião traz consigo muitas consequências. Muitas. Por exemplo, eu quero também, por exemplo, apelar aos pais, muito cuidado. A forma como você trata a tua esposa, muito cuidado com a semente que você está a passar para os teus filhos. A forma como você está a tratar a tua mulher, isso poderá repercutir para que os teus filhos tomem essa atitude. Mãe, você que é esposa, a forma como você trata o teu marido, como você reage ao teu marido. Porque há comportamentos que... Há mulheres que vêm já da casa dos pais como uma mulher prendada, uma menina prendada, o comportamento, sim senhora. E quando você conhece os pais dela, você logo dá conta, não, é por isso, ela cresceu numa família no verdadeiro sentido. Você sente a forma, a educação da mãe, a educação dos pais, e você sente, não, eu estou a casar com uma mulher prendada. E há situações, por exemplo, de pessoas que casaram com alguém de boa índole, uma mulher prendada, e ele é rebelde, ele é que é o tal rebelde.
e acaba querendo destruir e desconstruir a família. Então isso acaba trazendo repercussões na vida dos filhos. É verdade. Então é importante dizer que a rebeldia tem muitos fatores, muitos N fatores. Um dos fatores é a hereditariedade, né? Que os pais já trazem isso de família, chegam em casa, continuam com o mesmo comportamento com seu parceiro, os filhos acabam tomando nota e depois tornam-se uma criança rebelde. Mas a intenção aqui é dizer que o pai não deve desistir de um filho rebelde. Não pode desistir. Porque um filho rebelde é um filho que pode ser tratado como qualquer uma patologia. E tem muitos fatores, o pastor falou bem. E primeiro fazer é saber o porquê que meu filho se tornou rebelde. E é o que muitos pais em Angola não fazem. Quando o filho se torna rebelde, dá logo a espalhar. O meu filho agora faz, o meu filho agora faz. Todos os tios, todos os vizinhos ficam já percebidos, não é, da situação que está a se viver em casa, que não é muito bom. Porque existem também filhos que não desistem da rebeldia porque não vejam a ajuda dos pais. E o pastor disse muito bem, acabam levando nesses centros, não é? Quando às vezes ele só precisava de uma atenção e ouvir o pai também a lhe ouvir, ou haver o pai também a lhe ouvir. Pastora Nela, é preciso saber também, que mencionar ali para vocês, que a rebeldia não é uma doença. A rebeldia não pode ser encarada como uma doença. A rebeldia não é uma doença, mas é um desvio de comportamentos. Ok. O desvio de comportamento pode ser tratado, pode ser reintegrado. Quando a pessoa tem um desvio de comportamento, é uma questão de reintegrá-lo, é uma questão de, se a pessoa saiu do verdadeiro caminho, é lhe chamar a atenção, lhe fazer lembrar, de com base na conversa, lhe mostrar, olha, você estava nesse caminho e você saiu, então você deve voltar. Se queres continuar a ter uma vida de sucesso, você tem que voltar. E com uma base de conversa bem profunda, né? Uma conversa bem aprofundada, nós podemos rever. Os desvios de comportamento podem ser estudados. Há sociólogos, há psicólogos, há pastores, há mesmo membros de famílias que são bons conselheiros. Há o caso da pastora Nela como conselheira de família, tentado a fazer isso para aqueles que têm tido um desvio comportamental, e ela como conselheira de família tem estado a desempenhar um papel. Nós como pastores, como servos de Deus, e os sociólogos como atores sociais que têm estado a tratar esses aspectos de pessoas com desvio comportamental. Nunca deve ser encarado que a tua filha está rebelde, alguma coisa, ou é uma doença, ela está doente. É um demônio, não sei o que. Deve ser tratado. Por isso é que tem uns especialistas, o pastor falou muito bem. Espero que ajudamos você a compreender, não é? Num tratado de um filho rebelde. Falamos muito bem, não é? Junto do nosso pastor, foi uma bênção. E nós estaremos aqui segunda-feira para mais um tema muito pertinente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Feijão. Graças a Deus pela tua presença aqui, porque nós temos falado vários temas e nós sabemos que de algum modo tem ajudado muitas famílias. Que Deus te abençoe. Amém. Até segunda-feira.